Oi, gente, tudo bem? Bom dia ainda, que aqui é a hora do almoço ainda. Tudo bem com você? Hoje é quarta-feira, dia 26 de junho de 2024. Eu estou aqui para fazer o short de fé. Essa é a parte estendida, tá? Assista o short, que é um pequeno trecho de menos de 1 minuto, né? Vão ser alguns recortes aqui. Eu quero que Deus, muito eu quero que Deus me dê uma palavra e eu vou compartilhar com você. Amém? Eu sou Melissa, dona aqui do canal As Aventuras de Poliana de Verdade. Eu sou mãe, sou escritora, tenho 6 obras publicadas, tenho muitas obras que estão em processos, algumas só esperando publicação mesmo. Eu estava assistindo um testemunho e Deus está falando uma coisa no meu coração. Então, os vídeos sempre tem, assim, uma introdução, que a moça diz que ela dá cursos, né, para a cura da alma e tal, e ela diz, nós sempre estamos em um processo de milagre. Então, assim como eu disse que muitos livros meus estão em formação, quer dizer, eu estou escrevendo, tem muitas coisas agora na sua vida que Deus vai começar a escrever. Ou porque você vai dizer sim agora, você vai dar oportunidade para Deus interferir na sua vida, né? Como eu disse no último vídeo. Ou porque realmente agora é o tempo, ou porque lá atrás deveria ter sido antes, mas você, muito obstinado, seguiu outro caminho. Enfim, fez do seu jeito. Mas não importa, o importante é que a partir de agora há um processo na sua vida de milagre. Amém? Eu creio nisso. E eu quero dizer para você também ouvir a música Liberta-me de mim, da Luma Eupídio. Nossa, eu gosto muito dessa música, eu estava ouvindo agorinha e você vai perceber muito claro em você, nesses dias que vão se seguir, uma luta muito forte dentro de você entre a carne e o espírito. Que vai ficar essa puxa de lá, puxa de cá. Deus está falando em imagens comigo, né? Na verdade, desde ontem à tarde, ele tem me mostrado um momento da minha vida em que houve esse embate entre a voz de Deus e a voz de Satanás. Mas que a voz de Deus venceu, porque essa voz foi atrás de mim. E meio que como se tivesse bloqueado um caminho para mim. É que assim, eu falei, Deus, eu não vou falar sobre isso, porque não é que eu não me sinto preparada para falar disso, mas naquele momento, naquele dia, realmente Deus impediu a minha morte, é isso. Ele libertou-me de mim mesma. Ele esteve ali, com uma voz mesmo, que falou ao meu ouvido. Uma voz de Deus e a outra voz. E isso é uma coisa que eu nunca nem contei para ninguém. E aqui também não estou bem contando isso, né? Mas eu não sei. O que eu quero te dizer, e que Deus está mostrando muito esse momento,
é que Deus, ele te acompanha o tempo inteiro. E ele vai falar com você, sabe? Ele vai falar algo com você. Ele tem algo a falar com você. E essa voz falou comigo outras vezes. Eu tive um outro momento muito mal da minha vida, em que eu estava não só me sentindo prejudicada, como eu estava me sentindo que eu tinha falhado comigo mesmo. É isso. É como se eu tivesse a visão, eu tivesse a visão de duas pessoas em mim. Eu mesma cuidando de mim mesma. Não sei se você já teve essa impressão. Depois que a gente vive já longos anos, igual eu tô com 43 anos, né? Eu comecei a olhar para mim como se eu tivesse que cuidar dessa minha vida. Me cuidar. Como se eu tivesse, como eu cuido da minha filha, eu tivesse que gerenciar e me cuidar, não deixar ninguém me machucar, não deixar ninguém me enganar, não deixar, enfim, me preservar. E naquele momento eu senti que eu tinha falhado em tudo, não tinha me preservado, tinha deixado alguém me ferir. E eu já contei isso aqui, né? E aí essa voz sempre ela vai aparecer. Naquele primeiro momento, eu não sei se é o primeiro agora, né? Não vou tentar lembrar, mas Deus tá falando, então vou falar isso com você. Foi só não faça isso. Não, não existe, não existe perigo. Tá tudo bem. Esse é o melhor para você. Não foi bem assim, mas é que a gente tem a nossa interpretação sobre os acontecimentos, Deus tem outra. Então, quando acaba algo, quando a gente sente que vai perder, que, sei lá, vai perder a razão ou alguma coisa vai mudar, a gente pode sentir uma certa desespero, né? Mas é que a gente não conhece lá na frente o porquê dessas coisas e tudo tem uma razão e é sempre para o bem. Eu sei que eu estava sozinha nesses dois momentos e nesses dois momentos eu não estava sozinha. Isso que é muito estranho. Eu não estava sozinha porque havia tanta presença do bem quanto do mal ali do meu lado. Da primeira vez é que eu tinha uma coisa na minha cabeça, um planejamento, e para mim já estava tudo certo. Olha, eu vim aqui para isso, por isso, vai ser assim, assim, assado, porque eu já me preparei para isso. Já tá tudo certo. E não. Não, você veio aqui por outra coisa, né?
Nossa, e agora, eu não sei, você vai perceber assim, que às vezes você vai para uma cidade, você vai para um país e você pensa, eu vou por isso. Daí chega lá, não. Cara, e cai tudo assim, a sua expectativa, não. Você vê por outra coisa. É, eu já vi isso, história de outras pessoas também, e isso aconteceu comigo, né? Isso talvez aconteça com você ainda, né? E nesse período, foi o período que eu cheguei no Japão e que as coisas começaram a mudar muito, né? Ainda eu fui ficando doente, né? Isso tudo era o agir de Deus. E aí eu voltei a escrever e eu não sei, eu tô falando tudo isso, eu gosto que o vídeo seja intuitivo, porque Deus tá falando para eu falar isso no meu coração, Ele tá dizendo. E as coisas foram retomadas ao seu lugar. É como se eu tivesse perdido um bom tempo da minha vida, entendeu? Você vai perceber que quando você estiver com algumas pessoas e que Deus não queria essa pessoa para sua vida, não queria, sabe? É como se você fosse morrendo em vida. Você fosse ficando opaco, se afastando de Deus e se afastando do seu propósito. Quando você está perto das pessoas certas, você começa a florescer. Então, depois que nesse período, né, acabou um relacionamento meu longo, eu comecei a florescer. Eu retomei, eu voltei a escrever. E aí é como se uma pessoa, um defunto, tivesse se levantado, um Lázaro, que era eu. Lá com 16 anos eu tinha parado de escrever. Só que nessa época, Lázaro fica morto alguns dias, né? Eu fiquei anos morta. E é, só que eu escrevi dos 11 aos 16, né? E durante esse período eu fazia isso com todo o menosprezo que eu podia ter por mim mesma. Com todo o descrédito e com toda aquela humildade tóxica que eu tenho dito aqui, sabe? Com toda baixa autoestima, com descrédito, desonra, eu me desonrando. Não acreditava nisso, né? Daí eu fiquei doente no Japão, tive pneumonia, fui ficando doente. Tive síndrome do pânico, aí voltei a escrever. Isso foi me resgatando. Eu quero resgatar a pessoa que você foi, que eu te criei para ser. É Deus me falando. Não se mate por causa das pessoas. Em vida. Floresça. Foi para isso que eu te criei.
se cuide, se ame. É o que eu tenho dito para você. Mas se preserve, né? A gente não pode fazer as pessoas nos amarem, entendeu? O amor é algo que brota naturalmente. Você pode orar e perdoar as pessoas e liberar as vidas, mas as pessoas não têm assim um amor forçado, entendeu? Não dá. Ou tem ou não tem, entendeu? Ou nasceu. E o que eu quero dizer agora que Deus está falando, nisso que eu estou testemunhando para você você não faz a menor ideia do que Deus quer fazer na sua vida. Mãe. É a maior coisa que Deus... É algo que você não tem. É algo que você não tem e é a maior coisa, a maior coisa da sua vida. Todas as outras coisas vão ser um nada. Não sei se você já tem patrimônio, seu carro, seu dinheiro. Nossa, isso não é nada perto do que Deus vai te dar. Numa das vezes que a voz falou comigo, e não foi em palavras, foi em entendimento, só que é um entendimento compactado, eu entendi isso, que eu ia ganhar algo muito grande, e que não tinha o porquê de eu ficar triste. Nem comigo mesma, pensando, eu não me cuidei, eu não me amei, eu me permiti ser machucada. Não. Não, Deus tinha propósito em tudo e tem. E quando eu voltei a escrever, eu voltei a escrever diferente dessa vez. Com a consciência de que aquilo não era um hobby. Que aquilo era tão importante que me curou da síndrome do pânico. Que aquilo era tão importante que foi a única coisa a me tirar do fundo do poço. Foi aquilo que ressignificou a minha vida. E que eu estava ficando doente justamente por ter abandonado isso. Que era um propósito de vida. E daí, eu não sei se Deus ele vai trazer de volta algo para você que era um chamado seu, um propósito seu. E que você fez, até pode ter feito igual eu, tentado por um tempo. Mãe, eu quero... Mas quando você fez isso, quando você tentou, você fez com descrédito, com desonra, de qualquer jeito, sem acreditar que isso era sério. E é sério. É isso. Daí eu vou pro short de fé. Vamos lá ver o que Deus vai falar. Jeremias 30. Deus promete trazer do cativeiro o seu povo. A palavra que do Senhor veio a Jeremias dizendo: assim fala o Senhor, Deus de Israel, dizendo: escreve num livro todas as palavras que te tenho dito. Uau! Porque eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei tornar do cativeiro o meu povo Israel e de Judá. Diz o Senhor, e torná-los-ei a trazer a terra que dei a seus pais, e a possuirão. E estas são as palavras que disse o Senhor acerca de Israel e de Judá. Porque assim diz o Senhor, ouvimos uma voz de tremor e de temor, mas não de paz.
Perguntai, pois, e vede se um homem tem dores de parto, porque, pois, vejo a cada homem com as mãos sobre os lombos. Como aqui está dando à luz? E por que se tem tornado macilentos todos os rostos? Ah, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livrado dela. Porque será naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço e quebrarei as tuas ataduras. E nunca mais se servirão dele os estranhos, mas servirão ao Senhor seu Deus, como também a Davi seu rei, que lhes levantarei. Não temas, pois tu, meu servo Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei das terras de longe, e a tua descendência da terra do seu cativeiro, e Jacó tornará e descansará e ficará em sossego, e não haverá quem o atemorize. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar, porquanto darei fim a todas as nações entre as quais te espalhei. A ti, porém, não darei fim, mas castigar-te-ei com medida, e de todo não te terei por inocente. Porque assim diz o Senhor, teu quebrantamento é mortal, a tua chaga é dolorosa. Não há quem defenda a tua causa para que possa ser ligado, não tens remédios que possam curar. Todos os teus amantes se esqueceram de ti e não perguntam por ti, porque te feri com ferida de inimigo e com castigo cruel, pela grandeza da tua maldade e multidão de teus pecados. Porque gritas em razão de teu quebrantamento? Tua dor é mortal, pela grandeza de tua maldade e multidão de teus pecados eu fiz estas coisas. Mas também todos os que te devoram serão devorados, e todos os teus adversários irão, todos eles, para o cativeiro. E os que te roubam serão roubados, e a todos os que te despojam entregarei ao saque. Porque te restaurarei a saúde e te sararei as tuas chagas, diz o Senhor, pois te chamam a enjeitada, dizendo: é Sião, porque ninguém já pergunta. Assim diz o Senhor: eis que acabarei o cativeiro das tendas de Jacó, e apiedar-me-ei das suas moradas, e a cidade será reedificada sobre o seu montão, e o palácio permanecerá como habitualmente. E sairá deles o louvor e a voz de júbilo, e multiplicá-los-ei, e não serão diminuídos. Aleluia. E glorificá-los-ei, e não serão acanhados. Amém. E seus filhos serão como na antiguidade, a sua congregação será confirmada perante o meu rosto, e punirei todos os seus opressores. E o seu príncipe será deles, e o seu governador sairá do meio deles, e o farei aproximar. E ele se chegará a mim, porque quem é aquele que se tem empenhado em se chegar a mim, diz o Senhor. E ser-me-eis por povo, e eu vos serei por Deus. Eis que a tormenta do Senhor, a sua indignação saiu, uma tormenta varredora, cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não voltará atrás o furor da ira do Senhor, até que tenha executado e até que tenha cumprido os desígnios do seu coração. No fim dos dias entendereis isto. No fim dos dias entendereis isto. Não no fim, mas daqui a um tempo, né? O que Deus está fazendo? Há um grande mistério aí. Nessa música da Luma Eupídio, ela diz no começo que ela não entende, que são as palavras de Paulo. Eu não entendo o que eu estou fazendo. Só que, primeiramente, eu tinha ouvido errado assim, que eu acho que Deus falou comigo. Você não entende o que eu estou fazendo, mas logo você vai entender, né? Aqui, ele diz o seguinte, ele tem uma promessa de cura e de restauração, de edificar a sua vida. Mas, ao mesmo tempo, ele é duro dizendo, eu não vou me fazer de cego em relação aos seus pecados. Mas eu tô vendo os seus pecados não como Satanás aponta, sabe? Para ser rude com você, para te diminuir, não. Mas os seus pecados como feridas. Então Deus olha para os seus pecados como feridas abertas e que Ele quer te curar.
como um cuidado de um pai. Então, não é para acusar, é para te ajudar, entendeu? Imagina assim, que os pecados, eles te adoecem. Então, se você entra numa bênção, se você entra no novo de Deus cheio de pecado, você é como um doente que vai entrar nesses restaurantes self-service que tem todo tipo de delícias, sabe? Você vai ali se deliciar nessa bênção, mas você está doente. Como é que você vai aproveitar doente? Não vai. Não vai ter aproveitamento. E esse aproveitamento é como ele diz aqui, ó, permanecerá como habitualmente o palácio. Quer dizer, não é algo efêmero, é algo que fica, é algo que dura. Aqui ele diz também que aqueles que te roubam serão roubados. E aí eu tô vendo assim, como assim, duas pessoas, uma mente para outra, e aí fica tudo bem. E não. Deus quer te afastar dos ladrões, daqueles que roubam seu chamado, que te enfraquecem, que não te deixam florescer. E aqui tá falando que você é chamado de enjeitado, de alguém que foi desprezado, que ninguém pergunta por você. Não há ninguém atrás de você querendo saber sobre você. Ou, mas entenda isso aqui, quando Deus diz isso, não é que você pode ter 1000 amigos, mas que realmente sabe, que você sente aquela presença verdadeira, que realmente quer saber de você, quer o seu bem, entendeu? Não nesse tipo de amizade que um rouba o outro, um mente para o outro. E aqui o que Deus está falando é o próprio Deus, essa voz que vai perguntar: cadê o fulano? Cadê a fulana? Cadê você, meu filho? Aqui fala que você vive um tempo de angústia, mas que esse tempo vai passar. Aqui está falando de libertação, de um cativeiro. Pode ser de um vício, de um pecado ou de vários, né? Eu sou contigo para te salvar. Aqui fala de uma dor que você tem, uma chaga, uma ferida aberta. Aqui diz: não há quem defenda a tua causa. Não tem remédio para isso que cure o seu coração. Talvez você já buscou em tudo. As pessoas buscam diversas maneiras, né? E uma das maneiras, infelizmente, é o pecado, né? Os vícios, a fornicação, cigarro, bebida, né? Muitos amigos, mas nenhum realmente é amigo, porque nenhum desses defende a tua causa. E nem você defende a tua causa. Porque a gente, igual nesses momentos em que a voz estava falando comigo, como é que eu ia defender a minha causa se eu estava cega para a minha causa? Eu não via. Eu achava já que não tinha causa nenhuma ali, que não tinha propósito. Eu achava que Deus estava enganado em relação a algumas coisas, né?
Então, quando não há ninguém que defenda a tua causa, nem você mesmo, não tem forças para orar, você pode só chorar. Ou nem lágrimas tem mais, porque eu digo que o pior choro é quando você não tem mais lágrimas. É um choro seco. É uma coisa aqui dentro, sabe? Uma angústia. Mas Deus é aquele que vai defender a tua causa. E aqui ele tem uma promessa de restauração. Libertação e restauração. Mas é claro que para tudo isso precisa o teu empenho. Ó, é aquele que se tem empenhado em se chegar até a mim. Você está se empenhando? Como você está chegando até Deus? Né? Tem que se empenhar. Aqui fala sobre uma varredura, que Deus varrendo a sua vida. Varrendo. Talvez você fale assim, Deus, não tira isso da minha vida, pelo amor de Deus, eu tenho apego a isso, eu gosto muito disso. E aí ele varrendo, varrendo, varrendo. Aqui ele fala, não vai voltar atrás o furor da ira do Senhor, até que tenha executado e até que tenha cumprido os desígnios do seu coração. Então não é do seu coração, os desígnios do coração de Deus. E aqui é um furor, é uma ordem de execução que Deus traz para cumprir os desígnios do coração de Deus. Deus me disse que esse é o ano da espada do Senhor, da espada flamejante. E essa espada é como se fosse uma espada de luz, cortando toda a maldição, cortando, sei lá, toda a magia, feitiçaria que possam ter feito para você, sabe? Para atrapalhar os seus propósitos, para fechar o seu coração, para tornar o seu coração de pedra, para te prender em vícios, dos caminhos errados, para te afastar de Deus, para colocar outras coisas no lugar de Deus. E que essa espada, ao mesmo tempo, ela corta porções exatas, aquilo que realmente nós precisamos, e abre os caminhos para que você passe no seu caminho estreito, naquilo que Deus tem para você, que são dos desígnios do coração de Deus. Aquilo que Deus tem para você vem direto do coração de Deus. Direto. Mesmo que você não mereça. Vem direto do coração de Deus para você. E mais para frente você vai entender, mas é um grande processo aqui. Isso aqui só depende de Deus. Ninguém precisa saber. Eu digo assim, é o mistério de Deus, né? Eu tô vendo uma caixa, não sei, um recipiente assim. Daí é como se o momento de agora que você está vivendo é uma parede bem fininha assim, que forma essa caixa. E dentro você não está vendo, lá está vendo toda a química de Deus na sua vida. E você, o momento de agora, é só essa parede fininha, é todo sua subsistência, tudo aquilo que você acredita que é real. Só que o que é verdadeiramente real, que está dentro da caixa, e está se em metamorfose, está dentro de você já.
e logo também estará fora. E são os desígnios do coração de Deus. E eu vou terminar dizendo uma coisa que Deus me disse. Nós temos sonhos, mas também temos propósitos. E daí Deus me mostrou assim, olha para José, né, que teve um sonho quando ele era bem jovenzinho. E talvez você tivesse tido um sonho profético sobre algo da tua vida que ainda não aconteceu, mas vai acontecer, porque é um propósito de Deus. E ele me disse assim: sonhos por sonhos são apenas coisas vãs, vazias, felicidades superficiais. Mas o sonho, quando é um propósito, quando é um desígnio do coração de Deus, realmente transforma a nossa vida. Tem a necessidade de se concretizar. Tem uma força que é sobrenatural. Sobre o natural também, que vai agindo em nós e ao nosso redor. Que é como se fosse a parte de dentro da caixa também interagindo. Sem a gente perceber, começa a atravessar essas paredes, que é o real, é a aparência aqui. Então, o sonho de José só era importante porque era um propósito. Independente do sonho que você tenha, por mais absurdo que seja, como o sonho de José era um grande absurdo. Era ridículo. Era ridículo, entendeu? Mas só era importante por quê? Porque era um propósito e vinha direto do coração de Deus. E ali, ninguém lutou pela causa dele. Na verdade, a história dele foi acontecendo de uma maneira tão estranha e tão dolorosa, e tão parecia sem sentido, né? Se você olhar de qualquer parte da vida dele, só sofrimento, 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 né? Injustiça. Mas ele estava sendo direcionado para a realização daquele propósito. Para aquele sonho, né? Que era um propósito. Eu tô sentindo a presença de Deus agora. Ore e não deixe de acreditar nos seus sonhos, tá bom? Deus está falando o seguinte: você perdeu a pureza. Isso é muito grave. Quando alguém perde a pureza, a pessoa perde o céu. Perder a pureza é perder o céu. Porque Jesus disse que só vai entrar no céu aquele que tem um coração de criança, que tem um coração puro, que é como uma criança. Olha, você pode ter perdido a pureza porque alguém te enganou, alguém te traiu. Porque você sentiu que se você confiasse em alguém, isso daria ruim. Mas Deus está dizendo, você precisa resgatar coisas antigas, algum dom, a pureza do seu coração, a fé, e voltar a buscar o Pai, a estar na presença de Deus, buscar ter esse coração puro. Amém? Isso é algo que aconteceu comigo
Mas quando a gente começa a buscar a presença de Deus, não tem como a gente ficar amargo, é isso. Sempre desconfiado, desconfiada. E Deus, ele requer uma entrega total. E acreditar que aquilo que Deus tem para você não vem para te machucar. Acredite, é para te fazer bem. Deus tem uma nova história para sua vida. Lave as mãos. Se banhe 7 vezes, como Naamã. Se purifique para receber esse algo tão grandioso que Deus tem para sua vida. Se prepare para o melhor de Deus. Amém? Porque o melhor de Deus ainda está por vir. Tchau, até mais. Se inscreva no canal, curta o vídeo e até a próxima.